Rafael Paiva valoriza a disputa de posições no elenco vascaíno e muito mais. Após Salve, salve galera do Vascão, bom almoço para todo mundo. E o Vascaíno vai almoçar com a sensação que poderia ter conquistado os 3 pontos, né? O Vasco abriu o placar, mas cedeu o empate lá no Mineirão, no empate de 1-1 com o Cruzeiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Vasco, ainda que conquistou apenas 1 ponto, ultrapassou o rival do Atlético Mineiro e adversário da próxima quarta-feira, o Atlético Mineiro. O Vasco pulou para a 9ª colocação e o Atlético Mineiro para a 10ª. Os dois estão com 36 pontos, mas o Vasco tem uma vitória a mais e por ter no primeiro critério de empate, o número de vitórias, o Vasco pulou para a 9ª colocação. Então não deixou de ser um resultado bom, como o Rafael Paiva valorizou lá na hora do almoço. E no segundo tempo da entrevista coletiva lá no Mineirão, o técnico Rafael Paiva fala sobre disputa de posições, já que, como vocês viram na hora do Desperta, foram questionados sobre o Paé, o Felipe Coutinho e outras posições. Ele falando sobre isso e opções, mantendo a disputa entre jogadores do elenco viva para que o time cresça. Veja. Eu acho que são as duas situações, né? A gente precisa manter vivo sempre a disputa interna, né? Porque isso faz a gente crescer também como equipe. E a gente tinha que pensar também no próximo jogo, né? E além do jogo do Atlético, a gente ainda tem o Juventude no sábado, né? Então é uma pequena maratona de 3 jogos que a gente precisa ter muita assertividade no que a gente vai fazer, né? Então, quanto mais jogador a gente tiver com ritmo de jogo, um nível muito próximo, isso vai ajudar muito a gente nessa reta final do campeonato também, né? E hoje eu acho que o saldo foi positivo nisso também, porque quem entrou jogou muito bem, a gente conseguiu manter um padrão de jogo que a gente vinha fazendo, a gente começa a ter cada vez mais dúvidas positivas de quem pode entrar e quem não pode entrar. Então, acho que isso é muito mérito do que a gente vem fazendo, né? O que o Vasco vem trabalhando, colocando mais jogadores à disposição, jogadores num nível muito parecido, mais jogadores com ritmo de jogo. Então, acho que o caminho é esse e a gente precisa manter essa regularidade de jogo agora, independente do jogador que a gente coloque, manter uma equipe estável, equilibrada, que consiga buscar a vitória o tempo todo e acho que a gente está no caminho. Também falou sobre o foco do jogo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro, né? Todo mundo já pensando no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. E o Rafael Paiva foi questionado sobre o jogo de quarta-feira lá no Arena MRV. Veja. A importância desse jogo, acho que o Vasco vai lutar muito para tentar chegar nessa final, então todos os mínimos detalhes a gente tem pensado para a gente se preparar da melhor maneira possível encarando essa semifinal que é dificílima contra o Atlético. Então, o ficar aqui é mais um detalhe que pode fazer a diferença lá na frente. E a gente tem que competir muito. A gente tem que jogar muito, a gente tem que tentar levar o jogo aberto para São Januário, né? Então, de novo, os detalhes vão fazer diferença e a gente está tendo muito cuidado para tentar ser assertivo em todos os detalhes. Também falou sobre os treinamentos da equipe e do que esperar o Vasco na quarta-feira. Veja. Desde que o Adson saiu, era um jogador com característica muito diferente do que a gente tem no grupo, né? E o Puma era um jogador que estava entrando muito bem. Então ele fez o gol contra o Atlético Paranaense, ele deu a assistência contra o Flamengo, né? E é um jogador que estava no nível muito bom. Foi convocado para a seleção uruguaia.
Então ele tá num momento muito bom. A gente precisa aproveitar esses momentos dos jogadores também, né? Hoje ele entrou como lateral, o PH também é um lateral que tá no nível muito bom. E essa dobra que a gente já fez com o Piton e Leandrinho, com o Vitor Luiz e Leandrinho, com o Vitor Luiz e Leandro. É claro que ele foi questionado também sobre a mudança do jogo de volta, né, entre Vasco e Atlético Mineiro, né, já que o jogo de volta, que será em 6 de januário, seria no dia 17, 2 dias depois da data da FIFA, e a CBF, para atender o Flamengo, mudou as datas dos jogos de volta das semifinais. Tanto o Vasco quanto o Corinthians estão revoltados. Só que o Rafael Paiva não quis entrar nesses detalhes de bastidores, deixou isso para o Pedrinho e o Marcelo Santana. Ele falou sobre como o treinador avalia isso em termos de estratégia para a equipe. Veja. Um chegou à noite da véspera do jogo, outro chegou no dia do jogo. E a gente achou que a justiça seria manter a data como ela estava no calendário, né? Porque a gente sofreu com isso e a gente acha que seria mais justo manter a data, né? E houve as mudanças, a gente se sentiu prejudicado, né? Assim como eu acho que o Corinthians também. E eu acho que é importante a gente colocar, né, o que o Vasco pensa, assim como o Pedrinho e o Marcelo já fizeram. Mas da parte tática a gente precisa estar pronto para o jogo. Acho que isso não pode tirar o nosso nível de concentração, o que a gente vai fazer no dia a dia, as nossas estratégias, elas têm que ser muito coerentes e a gente vai deixar para o Pedrinho e para o Marcelo tentar pontuar aí qual é o posicionamento do Vasco nas próximas. E também falou sobre o Léo, o João Vitor e o Emerson Rodrigues, que ele foi questionado na avaliação individual desses 3 jogadores. Veja. Zagueiros amarelados, mas eu acho que eles conseguiram fazer o que era o plano de jogo, né? Então, vai deixando sempre dúvidas positivas na nossa cabeça agora, né? Quem é a próxima dupla, se a gente vai mudar, se a gente vai manter. Então, a gente tem conseguido fazer o Vasco crescer. O grupo tem evoluído e o elenco tem crescido cada vez mais com boas respostas dos jogadores, né? A respeito do Emerson, acho que a gente tem que ter um pouco de paciência para adaptação, né? Um jogador que vinha de um outro campeonato, tanto o campeonato mexicano quanto o campeonato americano, e tem se adaptado. É isso, galera! Até o nosso boa noite com o resumo da segunda-feira do Vasco, já que quarta a bola rola, e como rola agora virando a chave para a Copa do Brasil, o primeiro jogo, um jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Vasco no Arena MRV. Sempre é bom lembrar que o Vasco não voltou para o Rio de Janeiro, vai ficar lá segunda, terça, vai enfrentar o Atlético Mineiro, na quarta e na quinta retorna ao Rio de Janeiro. E é bom trazer um bom resultado lá, um empate é um bom resultado, vencer, maravilha, sensacional, e se perder por 1-0 não chega a ser tão ruim, já que o Vasco decide o jogo em casa, mas é claro, é bom não perder em um empate, e ainda mais uma vitória seria muito bom para o objetivo de chegar na final do Campeonato Brasileiro aí, da Copa do Brasil, seja ele contra o Corinthians, seja ele contra o Flamengo. Então é isso, galera, até mais com mais Vasco.